Olá a todos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso tempo de reflexão na Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto, e eu convido você, mais uma vez, a separar esses próximos minutos para olharmos para a Palavra de Deus e buscarmos orientação para as nossas vidas. Hoje nós vamos ler alguns versículos que estão lá no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. E nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 3, dos versículos 1 a 8 e depois o versículo 11. Diz assim: Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. E no verso 11, tudo que Deus fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. O livro de Eclesiastes é um livro muito interessante, porque nós encontramos nele algumas reflexões muito profundas sobre a nossa vida, sobre a existência humana. Nós entendemos que esse livro foi escrito pelo rei Salomão. E a Bíblia destaca uma característica muito importante de Salomão, que é justamente a sabedoria. Na verdade, a Bíblia narra o momento antes de se tornar rei, em que Deus oferece para que Salomão peça qualquer coisa para ele. E o pedido de Salomão é justamente por sabedoria. Então, ainda que Salomão tenha sido alguém falho, tenha cometido vários erros que estão relatados na Bíblia, mesmo assim nós podemos perceber que a sabedoria foi uma marca muito forte na sua vida. E esse livro Salomão escreve já no final da sua vida, após ter vivido muita coisa. E ele faz então essa análise, essa observação da vida humana, da sua própria vida, e ele chega a uma conclusão que pode ser visto por muitos como uma conclusão meio pessimista. Na verdade, ele começa as suas palavras dizendo que tudo é vaidade, ou em uma outra tradução, tudo é ilusão, tudo nessa vida é ilusão. E ele vai então fazendo essa observação e vai percebendo que, na verdade, no fim das contas, o nosso caminho como seres humanos é muito parecido. Apesar de cada um ter a sua experiência pessoal e terem, às vezes, condições de vida bem diferentes uns dos outros, no fim, o começo de todos nós é o mesmo, o destino final de todos nós aqui nesse mundo, nessa terra, é o mesmo, que é a morte. Salomão afirma que não há nada novo debaixo do céu, que tudo aquilo que já aconteceu um dia vai se repetindo e vai se repetindo, e aquilo que a gente está vendo hoje, na verdade, já foi vivido também pelas outras pessoas. E antes de fazer alguns destaques dos versículos que nós lemos, eu só quero também ressaltar que lá no final do livro, a conclusão que Salomão chega é que nós precisamos buscar a Deus, temer a Deus, que isso na verdade é o que importa, isso na verdade é o que nos resta como produto, como resultado da nossa vida. Mas aqui no capítulo 3, que nós acabamos de ler, Salomão então fala sobre essa realidade dos tempos vividos por cada um de nós. Ele faz essa listagem muito interessante de questões opostas entre si e ele coloca que isso tudo nós acabamos vivenciando. Nós não vamos olhar um a um porque isso tomaria muito tempo, mas é interessante que ele começa dizendo que existe tempo para nascer e tempo para morrer. E de fato, isso é uma realidade. Todos nós, seres humanos, passamos por essa experiência. Mais à frente ele vai dizer que existe o tempo para chorar e o tempo para rir. E isso também é uma realidade para todos nós. Mesmo aquelas pessoas que têm uma vida muito difícil, muito sofrida, essas pessoas também vão ter momentos em que elas vão se alegrar, em que elas vão dar risada. E aquelas pessoas que muitas vezes nós julgamos que têm uma vida melhor, uma vida mais bem equilibrada, também vão ter momentos em que elas vão chorar amargamente por situações que vão viver. Isso é comum a todos nós. E esse é o primeiro destaque que eu gostaria de fazer. É a primeira verdade que nós percebemos no texto e que ele expressa de forma clara no versículo 1, quando ele diz que tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Então todos nós passamos por isso. Esses tempos, essas realidades fazem parte da nossa vida e nós não temos como fugir delas. Nós não sabemos exatamente quando cada um desses tempos vai começar e vai terminar.
Pode ser que em 1 minuto a minha vida mude completamente, até mesmo antes de terminar de gravar esse vídeo, e eu vou viver uma realidade completamente diferente da que eu estou vivendo nesse momento. Como pode também não acontecer? Nesse dia de hoje, dia 26 de agosto, alguém vai receber uma notícia que vai trazer grande alegria, que vai fazer a pessoa rir e sorrir de alegria, de felicidade, enquanto vai ter alguma outra pessoa que vai receber uma notícia que vai fazê-la chorar tristemente. E ter consciência disso deve nos ajudar a ajustar a forma como nós lidamos com a vida. Porque quando nós estamos vivendo, às vezes, uma fase, uma época muito difícil, nós podemos desanimar, nós podemos achar que a vida se resume àquilo e que não temos como sair daquela situação. Mas a Bíblia está dizendo que existem esses tempos variados e que todos esses tempos passam, que eles vão dar espaço para uma outra realidade. Então, se você vive hoje uma realidade de sofrimento, você precisa se lembrar disso, que esse tempo não vai durar para sempre. E você vai viver uma realidade diferente. E o contrário também é verdade. Muitas vezes, quando nós estamos em uma época que julgamos ser boa, uma fase de repente de conquistas, de alegria na nossa vida, nós podemos nos iludir e esquecer que precisamos estar preparados, que precisamos cuidar das nossas vidas, que precisamos, acima de tudo, buscar a Deus, estarmos próximos dele, porque vão vir dias difíceis novamente na nossa vida. E uma segunda questão que eu quero destacar com base nesse texto é que nós não temos controle da nossa vida. O texto fala desses tempos, o texto fala que todos nós vamos viver esses tempos, mas nós não sabemos quando vamos viver, com qual intensidade, com qual tempo de duração. Me chamou muita atenção lá no versículo 5, quando ele diz que existe o tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. E todos nós experimentamos nesse último quase 1 ano e meio, um tempo de deixar de abraçar. Não imaginávamos isso. Queríamos viver um período prolongado em que nós teríamos que evitar os contatos físicos, em que nós não poderíamos abraçar uns aos outros. E só agora que nós estamos vivendo essa realidade é que nós entendemos o que é isso. E nós então agora valorizamos talvez mais quando podemos ter então esse contato, quando podemos abraçar, quando podemos desfrutar dessa proximidade com as pessoas que é tão importante para a nossa existência. Então, nós somos limitados, nós não temos o controle da nossa vida. Nós podemos nos esforçar para tentar criar as condições, para tentar buscar uma vida melhor, para tentar buscar o equilíbrio para a nossa realidade, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, mas nós não temos o controle. Podem surgir situações que nós não dominamos, que nós não controlamos e que podem mudar completamente a nossa realidade. No versículo 11, nós temos a indicação de que ao mesmo tempo que nós, então, não temos controle sobre esses tempos na nossa vida, que Deus, sim, tem o controle e que tudo que Deus faz é perfeito. O versículo 11 diz que tudo que Deus fez é apropriado ao seu tempo. Então, ao invés de nos desesperarmos, ao invés de buscarmos controlar ou de tentarmos resolver tudo por nós mesmos, nós precisamos nos lembrar que precisamos de Deus, que Ele é o Senhor do tempo. Precisamos colocar então as nossas vidas diante dEle, pedindo que Ele nos conduza, pedindo que Ele nos socorra no momento em que estamos passando por aflições, louvando e agradecendo a Ele quando nós estamos vivendo um tempo de alegria, de realização nas nossas vidas, mas sempre com essa consciência de que Ele é quem cuida de nós e de que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Talvez nós gostaríamos que fosse diferente. Talvez nós gostaríamos que nós conseguíssemos ter esse controle, ou no mínimo que nós tivéssemos uma condição de prever o futuro, de nos prepararmos para as situações que nós vamos viver. Mas não foi assim que Deus fez, não foi assim que Deus criou. O versículo 11 ainda diz que o homem jamais chega a compreender inteiramente o que Deus faz. Então, quando nós estivermos com o nosso coração cheio de dúvida, quando não estivermos entendendo nada, esse deve ser um sinal para nós que nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Ao invés de ficar questionando a Ele e esperando que Ele traga todas as respostas claras para nós, que muitas vezes nós não vamos ter, nós precisamos buscar mais a Ele, confiar nele, depender dele, sabendo que ele sim tem o controle e sabendo que no tempo apropriado, no tempo planejado por Deus, tudo isso vai passar. E aí sim nós viveremos um tempo de plenitude, um tempo sem esses altos e baixos, porque vamos estar eternamente na presença do nosso Deus.
Mas então precisamos, nesse tempo que estamos hoje, pedir que Ele nos ajude a termos sabedoria, a termos paciência muitas vezes, a termos a confiança e a dependência necessárias para enfrentar tudo aquilo que nós já vivemos e tudo aquilo que ainda temos para viver. Convido você, então, a orar comigo e a pedirmos que Deus nos ajude nesse grande desafio que temos. Nosso Pai, nós agradecemos pela Tua Palavra, por essas reflexões que ela nos traz. Nós somos lembrados, ó Deus, que de fato não temos o controle da nossa vida e que essa vida realmente nos reserva, ó Deus, muitos altos e baixos. Tempos de grande alegria, tempos de realizações, tempo de sorrirmos, mas também, ó Deus, temos que passar por tempos difíceis, tempos que não gostaríamos de enfrentar, tempos de chorar, tempos de sofrer. Mas nós somos lembrados, ó Deus, que o Senhor está acima disso tudo. O Senhor tem o controle absoluto das nossas vidas e queremos então renovar, como sempre falamos, a nossa confiança no Senhor. E pedimos então que o Senhor nos ajude nisso, que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria para entendermos os tempos que nós estamos vivendo, para entendermos o que cabe a cada um de nós fazer diante das circunstâncias, mas acima de tudo, para mantermos os nossos olhos sempre voltados para o Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor continue nos abençoando a cada dia, dirigindo as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, especialmente aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por momentos difíceis, que eles possam sentir e perceber, ó Deus, o Teu cuidado e o Teu amor sobre a vida deles. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos com muita gratidão nos nossos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que em todo tempo nós possamos estar cientes do cuidado e da direção de Deus sobre nós. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.